Você que me segue lá no Instagram, sabe que eu abro caixinha de perguntas normalmente a cada 2, 3 dias. E sempre saem perguntas como, Eric, me fala sobre fundos imobiliários para eu estudar, ou que mostra alguns fundos imobiliários e fala qual que é a minha opinião. Então nesse vídeo eu vou mostrar 3 fundos imobiliários que se eu tivesse começando hoje, eu investiria, ou seja, fundos imobiliários para iniciantes. Bora pro vídeo. E o primeiro fundo que eu vou falar para vocês, eu tenho quase certeza que vocês já vão adivinhar, é o ALZR11. Aqui, pessoal, ALZR11 é o ALZR, é o Aliança Trust Renda Imobiliária. Ele fechou agora no dia 2 de junho a 111,22. Ele tá com um pouquinho de ágio, 1,05, mas como eu sempre falo para vocês, nesse tipo de fundo, P sobre VP não importa. Ele é um fundo híbrido. Ou seja, ele é um fundo que você, por mais que ele tenha basicamente tijolo no seu portfólio, mas são vários tipos de prédios. São prédios de renda urbana, são galpões logísticos, tem prédio de escola, prédio de faculdade, tem galpões também. Então, é um fundo bem diversificado. Pagou agora em maio 82 centavos de rendimento, tem um dividend yield médio de 1,07 dos últimos 12 meses, que para um fundo de praticamente de tijolo é muito interessante, uma rentabilidade acumulada de 8,75. Olha só, ele é um fundo pequeno, ele está em emissão, terminou em emissão, então ainda não houve aumento do patrimônio. Como foi a emissão agora, ainda está no período de sobras, esse patrimônio pode chegar perto de 1 bi. Ele ocupa a 49ª posição do IFIX, participa com 0,8 de participação no índice. É um fundo relativamente velho, se você for ver ele tem 6 anos, vai fazer 6 anos agora. Tem 120 mil cotistas, é um fundo pelo prazo e pelo PL, tem bastante cotistas, 120 mil cotistas, 6 milhões de cotas. Aqui olha que legal, ele tem uma taxa de administração baixa, não cobra taxa de performance. Aqui a parte do patrimônio do LZR, olha só, ele tem imóveis 64,2 milhões, 193 milhões em fundos imobiliários, CRI e CRA 23 milhões, tem um passivo de 183 milhões, ou seja, 25% do PL. Aqui a evolução patrimonial do fundo, ele é bem tranquilo, se vocês observarem, ele sempre vai alterando, como normalmente é tijolo, né, pessoal? Sempre que tem avaliação dos imóveis, o PL muda, por isso que eu falo para vocês que P sobre VP para fundo de tijolo não funciona, no caso eles é híbrido, mas é basicamente formada por tijolo. Olha só, ele tem uma área bruta locável de 170 mil metros quadrados, vacância zero, inadimplência zero, então é um fundo muito seguro porque, inclusive, todos os contratos dele são atípicos. Se você ainda não sabe o que é contrato típico, atípico, vê esse vídeo aqui nos cards que eu explico para vocês. São contratos de muita segurança, de muita previsibilidade, porque, por exemplo, o contrato de 30 anos, se o inquilino resolve sair no 5º ano, ele tem que pagar os outros 25 anos para o fundo, porque isso faz parte desse tipo de contrato. Então, é um fundo bem seguro, por isso que eu falo, como eu falo que é um fundo para iniciante, porque ele é um fundo muito seguro. Se a gente pegar no nosso time de futebol, que inclusive eu vou falar sobre isso na mentoria, ele é a zaga, ele é o que dá a sustentação para sua carteira. Aqui ele fala dos imóveis do fundo, olha só, ele tem Galpão Fenza, empreendimento Pedurapuca Balduco, imóvel da Decathlon. Aqui os fundos imobiliários, você veja, ele tem pouca coisa, ele tem o VRTA, KNCR, é pouca coisa do patrimônio, agora aqui os CRIs também. Aqui a parte dos rendimentos que eu acho que é muito legal, se a gente pegar desde o início, deixa eu descer aqui, ó. Pegar desde o início, ele tem pago 0,62 de média, se a gente pegar o dividend yield dele, médio, 0,58, que para um fundo híbrido nessa categoria ele é padrão. A gente teve um pagamento muito grande ano passado, em setembro, de 5,65, que foi uma venda de um imóvel. Muita gente ficou muito feliz nesse momento aqui. Bom, esse é o primeiro fundo que eu vou falar para vocês. O segundo fundo é o HGLG, ou seja, é um fundo de logística, na minha opinião, o melhor fundo de logística, o fundo de logística mais seguro que a gente tem na bolsa, na minha opinião, por isso que eu coloco ele também como um fundo para iniciante,
Bora lá para o Mundo FII para avaliar ele. Então, como vocês podem ver aqui, o HGLG, o CSHG Logística, como eu já gravei, inclusive o LZR eu tenho um vídeo aqui no canal, tem o do HGLG, que é um fundo da CSHG, que é para mim a melhor gestora de fundos imobiliários. É um fundo de galpão logístico, teve sua cotação na última sexta-feira de 160,90, ele também está com um pouquinho de ágio, mas como eu falei para vocês, fundo de tijolo não importa a questão do P sobre VP. Tá? Inclusive porque nos últimos 40, 60 dias os fundos imobiliários aumentaram muito de valor, então por isso que os fundos estão negociando acima do P sobre VP. Último rendimento de 1,10, é um fundo monstruoso, com a emissão que ele teve, ele provavelmente vai passar os 4 bi, porque ele teve uma captação, uma emissão de 1,5 bi, então ele vai chegar a quase 5 bi de patrimônio, ele ocupa a terceira posição no IFIX, ele ainda não vai chegar no segundo, mas ele está se consolidando como o terceiro posto na posição de fundos imobiliários, de maiores fundos imobiliários em PL, tem 3,5 na participação do índice, é um fundo bem antigo, fez 13 anos, né, no mês passado, tem 343 mil cotistas, ou seja, é bastante gente, o que garante uma grande liquidez para esse fundo. É outro fundo que também não cobra taxa de performance, tem uma taxa até menor do que o LZR, de 0,63% ao ano. Aqui a questão do patrimônio do HGLG, olha só, 2,9 bi, praticamente quase tudo é de 82,4% é de imóvel para aluguel. Ele tem um pouco de fundo imobiliário, CRI, CRA. Essa parte toda aqui, tanto a parte de caixa quanto parte LCI, CRI, CRA e FI, são disponibilidades, pessoal, são dinheiro que se ele precisar de liquidez, ele vai ter. Tem tanto caixa quanto essa parte de fundo imobiliário. A dívida, o passivo dele é bem tranquilo, 13,1% do PL, é muito tranquilo, até pelo tanto que ele tem de disponibilidade para poder quitar essa dívida. Até no vídeo que eu falo sobre o HGLG, se você não assistiu, assista, eu falo da questão de que o fundo, ele com o passar do tempo, os relatórios da CSHG são os melhores, por isso até eu coloquei o HGLG aqui como um fundo que é um fundo que eu acredito ser para iniciante, porque os relatórios são muito completos, ele tem um ponto lá na questão da amortização da dívida, que ele fala sobre quando que o fundo vai conseguir pagar somente com os 5% que ele tem que reservar no lucro, lembrando que o fundo ele tem que repassar para os cotistas 95% do lucro. Aqui, como eu mostrei para você, olha só a evolução patrimonial, mesma coisa lá do LZR, olha só, sempre tem umas escadinhas aqui. Essas escadinhas é sempre quando tem a avaliação patrimonial dos imóveis. Veja só, demora tudo isso aqui para ver a avaliação do imóvel. E por isso que eu falo para vocês que P sobre VP para fundo de tijolo não serve para nada. Aqui todos os imóveis dele, olha só, ele tem bastante imóvel, são imóveis muito legais. Olha só, ele tem uma área muito grande, quase 1 milhão de metros quadrados de área de ABL, de área bruta locável. Ele está com uma inadimplência que ele está reduzindo, até falo no vídeo sobre isso. Se vocês tiverem curiosidade, assistam lá o vídeo que eu falo sobre essa vacância. Aqui os fundos imobiliários que ele tem em carteira, inclusive o GTLG, que é aquele fundo que a questão da compra que ele fez com o valor da subscrição. E aqui embaixo a parte dos rendimentos, vamos colocar desde o início. É um fundo bem legal, ele paga 0,96 por cota desde o início e tem um dividend yield médio de 0,72, ou seja, muito bacana, até um pouquinho superior que o LZR. É um fundo muito bom, muito legal, e que eu colocaria também ele na minha base lá da minha carteira, junto com a LZR, por isso que eu falo para vocês que eu acredito que é um fundo para iniciante. E por fim, o terceiro fundo, que é o KNSC. Então eu vou incluir um fundo de papel nessa questão de fundo para iniciante. Aí vocês podem estar se perguntando, mas Eric, fundo de papel para iniciante? Sim, vocês vão entender o porquê. Como vocês podem ver aqui, é o KNSC da Kinea, porque eu coloco ele como um fundo mais para iniciante, na minha opinião. Primeiro porque é da gestora Kinea, e a Kinea, junto com a CSHG, eu acho a CSHG um pouquinho melhor, mas a Kinea também é uma excelente gestora, são fundos muito bem controlados, muito bem trabalhados, por isso que eu incluo o KNSC
nessa conta. A última cotação dele foi de 88,24, ele está quase no preço. Nesse caso, para fundo de papel, P sobre VP importa muito, porque fundo de papel é fundo de dívida, então ele vale o que ele tem de dívida lá dentro e essa atualização é constante. Como inclusive quem assistiu o vídeo de hoje vai entender essa avaliação, o vídeo que eu coloquei do Deva. Então ele teve 1,05 de rendimento, ele tem um dividend yield médio nos últimos 12 meses de 1%, que é bem bacana também, tem uma liquidez muito legal para esse tipo de fundo. É um fundo grande, se a gente for pegar, tem 1,2 bilhão de patrimônio líquido, é a 33ª posição no IFIX, participa com 1,1 no índice. É um fundo bem mais novo, ele não fez 3 anos ainda, mas é um fundo legal porque o fundo KNSC, inclusive eu tenho um vídeo de análise dele aqui no meu canal, esse vídeo aqui que está nos cards, ele é um fundo que foi o primeiro fundo que a Kinea fez, porque normalmente quando a Kinea lança os fundos, ela lança principalmente para quem é correntista do Itaú. Quando faz emissão, somente correntistas do Itaú tinham acesso. O KNSC foi o primeiro fundo que a Kinea jogou para o mercado em geral, não precisava ser correntista do Itaú. Tem uma quantidade baixa, é claro também, baixa que eu digo, comparado com os outros fundos, mas ele, até pelo prazo dele, né, ele tem 92 mil cotistas. Aqui, como eu falo para vocês, ele tem uma taxa um pouquinho maior do que os outros, mas é por ser um fundo de papel, também não cobra taxa de performance. Aqui o patrimônio do fundo, ele tem basicamente quase tudo em CRI e CRA, ele tem um pouquinho de disponibilidade, um pouquinho de caixa. Normalmente fundo de papel tem pouco caixa, tá, pessoal? Isso é normal. Tem um pouco de LCI, tem um pouquinho de fundo imobiliário dentro dele, muito pouco, e tem um passivo tranquilo, gerenciável também, de 11,3 do PL. Olha só, pessoal, como oscila a evolução patrimonial do fundo de papel. Isso aqui é bem diferente do de tijolo, porque a gente tem a questão da entrada de CRI, saída de CRI, a questão da marcação a mercado dos valores, então oscila bastante a questão do valor patrimonial do fundo. Aqui mostra toda a carteira de CRIs dele, do fundo. Se vocês quiserem ter mais informação, eu tenho um vídeo no canal que eu falo sobre esse fundo, então eu não vou entrar muito no detalhe dos CRIs. Aqui a questão dos rendimentos, vamos colocar aqui no máximo. Se a gente pegar, ele tem 1,01 de pagamento por cota, um dividend yield médio de 1,06. Vejam só, normalmente papel ele tem sempre um dividend yield maior do que os de tijolo, exatamente pelo fato do fundo de papel pagar nos dividendos o indexador, seja ele IPCA, seja ele o IGPM ou o CDI, então ele paga nos proventos. E aqui, pessoal, por que eu trouxe o KNSC também? Eu não vou conseguir, acho que não tenho como mostrar aqui no Mundo FI, mas eu vou mostrar no relatório gerencial dele. Eu não vou fazer análise do relatório gerencial não, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Essa parte aqui, olha só. Ele é bem diversificado entre IPCA e CDI. Ele chegou a ser quase 50-50, hoje ele está 60% em IPCA e 40% em CDI. Por que eu trouxe ele para vocês? Porque tem alguns fundos, por exemplo, eu não trouxe o CPTS, por exemplo, que é um fundo que eu gosto bastante, mas é o fato dele ser praticamente IPCA. Então ele não tem CDI. Então por isso que eu gosto do KNSC, porque ele é um fundo bem diversificado, tem uma quantidade muito grande de CRIs dentro dele, e ele tem uma diversificação muito grande em indexador. Ele é praticamente meio a meio entre IPCA e CDI. Então é um fundo que ele não vai ganhar nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Por isso que eu acho que ele é um bom fundo para iniciante. Então, pessoal, hoje foi um vídeo mais rápido, é mais uma dica para você que está começando, para você estudar esses fundos que eu acredito serem fundos, se eu tivesse começando hoje, seriam fundos que eu olharia com carinho para colocar na minha carteira, tá bom? Então, pessoal, até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? Aquele abraço!